Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E agora é hora de conferirmos o que é destaque nesta quinta-feira no portal da Prefeitura de Fortaleza. Quem traz as informações é Ana Cláudia Andrade. Oi, Claudinha. Oi, Rogério. Você que está em casa, vem comigo, vamos ver os destaques do portal de hoje. A gente traz como primeira notícia, vamos ver aqui, uma notícia muito bacana para a mobilidade. Prefeitura de Fortaleza iniciou a operação de 8 novas estações do Bicicletar, dessa vez nas regionais 6 e 4. Com a iniciativa, Fortaleza conta agora com um total de 140 estações, permitindo mais alternativas de deslocamento sustentável para a população. Aí aqui na matéria, ela traz os dados do projeto Bicicletar, que já tem sido um sucesso aqui na capital. Os fortalezenses realmente aderiram a esse modal, mas também porque a prefeitura oferece condições, né? Aí aqui traz todos os números, os bairros que serão contemplados: Messejana, Palpina, baixa um pouquinho, por favor. Messejana, Palpina, Edson Queiroz, Luciano Cavalcante, dentre outros. Aqui fala um pouco sobre a ampliação do sistema, uma ampliação que já aconteceu esse ano, beneficiando cerca de 400 mil pessoas. Aí vamos mostrar aqui, ó, você tem os dados de todas as novas estações, um pouco sobre a expansão do Bicicletar, melhorias no sistema e aqui muito importante para você que ainda tem dúvidas, as regras de uso, ó, como baixar o aplicativo, após o cadastro, como habilitar o passe como bilhete único, diário, mensal, anual, como retirar e como devolver a bicicleta. Informações também, como eu disse, a prefeitura oferecendo condições sobre a malha cicloviária em Fortaleza. Todas as informações aqui nessa matéria, tem inclusive os dois mapas, ó, de estações do Bicicletar e da malha cicloviária. Se você utiliza esse modal, entra aqui nessa matéria que tem muita informação bacana para você. Vamos agora à segunda notícia. Importante para você que é estudante, tanto da rede particular quanto da rede pública, Etufol prorroga a validade das carteiras estudantis até 15 de agosto, hein, gente? A entrega dos documentos é de responsabilidade das entidades estudantis. Aí aqui a matéria traz informações de como essas novas carteirinhas estão sendo confeccionadas, e eu até já trouxe essa informação aqui, que a gente coloca o link para você que já fez esse pedido acompanhar o andamento. Lembrando que a carteirinha de 2019 é válida até 15 de agosto. Aqui também você tem um link que te leva para solicitar, se você não solicitou a carteira ainda. Vamos mostrar aqui, ó, tem um formulário, aliás, um formulário não, o encaminhamento do link leva você. Vamos mostrar aí, meninos. Isso, ó, solicitação de carteira estudantil. Tem aqui as duas situações, você entra, faz a solicitação e tem uma novidade que, inclusive, eu também já disse aqui no programa. Vamos voltar para a matéria? Olha aqui, ó, a biometria facial, que é um processo que continua sendo exigido, só que dessa vez você pode fazê-lo de forma online. Também tem um link aqui, você entra na plataforma digital e faz o processo todo depois, é só ficar acompanhando. Agora a terceira notícia, uma notícia muito interessante. Prefeito Roberto Cláudio é incluído no grupo de prefeitos campeões para o crescimento inclusivo da OCDE. Gente, a OCDE, vamos subir aqui um pouquinho. Olha só, a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E aí aqui você tem um site com a relação completa dos prefeitos. O prefeito Roberto Cláudio é o segundo prefeito brasileiro a fazer parte do grupo. E lá você tem também um perfil traçado do prefeito Roberto Cláudio com todas as ações que ele já implementou nas duas gestões. É interessante a gente dar uma olhada também. A matéria traz um destaque para 3 programas importantes. O Mais Ação, que é o maior programa de investimento, incluindo saúde, educação, proteção social para todas as regiões da cidade. Tem um destaque também para o Cresça com Seu Filho, Criança Feliz, que tem à frente o gabinete da primeira-dama Carol Bezerra, e o Plano Fortaleza 2040, que estabelece a visão para o futuro de Fortaleza, implementando medidas a curto, médio e longo prazo. Se você tem interesse em saber sobre esse assunto, aqui também tem um link explicando tudo sobre o Plano Fortaleza 2040. É super fácil, é só entrar aqui no nosso site, fortaleza.ce.gov.br. Você fica por dentro das notícias, de todas as ações que estão sendo feitas pela Prefeitura de Fortaleza através das secretarias. Sempre lembrando, a gente também tem muitas notícias nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook,
TV Terra do Sol, entra lá e vê como é que tudo está acontecendo por aqui, tá bom? Amanhã eu tô de volta, Rogério. Ok, Claudinha. Então, para você ficar bem informado, é só acessar aí o portal da Prefeitura de Fortaleza. A gente segue agora com o Notícias de Fortaleza falando sobre habitação. A política habitacional da Prefeitura da capital inclui 3 pilares: construção de novas unidades habitacionais, entrega do papel da casa e melhorias estruturais que têm trazido dignidade para quem mora em áreas de vulnerabilidade social. Este benefício chegou a 1.974 casas em regiões diferentes da cidade desde 2013, mantendo uma média de quase 800 intervenções nos últimos 2 anos. Confira aí como funcionam essas melhorias estruturais. Em áreas vulneráveis da cidade, com condições precárias de moradia, é exatamente aí onde as melhorias habitacionais chegam para mudar a vida da população. O programa desenvolvido pela Prefeitura, através da Habitafor, vem beneficiando famílias desde 2017. De lá para cá, mais de 2.000 melhorias já aconteceram para levar condições de moradia saudáveis a quem precisa. Dona Francisca ainda lembra de como era o antigo banheiro. Era meio que não existia, porque ele era todo estiorado, os material, logo, com licença, até a casa também, né? Todo estiorado, as madeirinhas, tudo assim, tipo um cupinho. Aí, quando chovia, era água dentro, para a gente ir para lá para o banheiro, era um maior sufoco. Aí embaixo também não tinha, era o terrasco velho. Algumas mudanças, como implantação do kit sanitário, cerâmicas, porta e uma caixa d'água, foram suficientes para realizar um antigo sonho. Era péssimo meu banheiro, eu estava dando graças a Deus ter uma pessoa para ajeitar, porque eu não tenho condição, porque eu só tenho essa criança e tenho um filho. Eu não trabalho, não tenho condições. Ai, minha casinha toda chorava esse material. Pelo menos o banheiro já está ok. Tá, graças a Deus, em nome de Jesus, isso é o que eu mais desejava. Estava vendo a hora ele cair em cima de mim. Em 3 dias, o banheiro da Dona Francisca ficou assim, prontinho. O mesmo tempo de espera da vizinha dela, a Dona Maria, que aproveitou para fazer pequenos reparos também. O quintal da menina que é mais alto, o quintal dela nessa altura aqui, ó. O fundo do quintal dela. E quando a água molhava lá no quintal dela, chovia, descia para o meu quintal. Aí empoçava a minha cozinha. Graças a Deus peguei um pedreiro bom, porque ele é muito, muito eficiente. Ele trabalha aqui sozinho, mas em vez em quando dá conta de tudo. Junto com o pedreiro, ela idealiza o sonho. Um banheiro completo, adaptado para as necessidades dela. Agora é só aguardar e preparar a inauguração. Ele está só terminando aqui, que depois ele vai passar o carro e vai logo sentar o aparelho. Para mim tem sido uma bênção, graças a Deus. E a inauguração do banheiro? A inauguração, eu não sei quando é que vai ser, porque a minha filha disse: mãe, eu quero inaugurar seu banheiro, mas eu quero tomar um banho bem gostoso, eu não sei como é que ela vai tomar esse banho. Nas intervenções estão incluídos instalações dos kits, mas também pequenos reparos e ligações intradomiciliares. Só aqui na rua Chico Mendes, que fica no Grande Pirambu, há 7 obras acontecendo. 24 intervenções na área, só durante este mês. Até o fim do ano, com previsões de trabalhos nas áreas do Vila do Mar e Serviluz, a Prefeitura espera entregar 2.080 melhorias habitacionais. E para falar mais sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Mariana Salles, que é engenheira da Habitafor. Ô Mariana, essas intervenções, essas melhorias habitacionais trazem realmente um resultado social muito grande nessas áreas de vulnerabilidade, né? Sim, a gente costuma dizer que, assim, além de salubridade, é realmente dignidade que a gente leva para essas famílias. Que a gente está falando aqui, Rogério, de famílias que normalmente nunca puderam utilizar um banheiro. Elas não têm o privilégio de ter um banheiro. Às vezes a gente, na nossa casa, por conta de algum vazamento, alguma besteira, a gente se vê ali aperreado. Você imagina o que é uma família não ter um vaso sanitário para fazer suas necessidades, não poder dar uma descarga no seu banheiro, não poder abrir um chuveiro, ter o prazer de abrir o chuveiro e tomar um banho no final de um dia. Lá, assim, nas áreas que a gente atende,
isso são coisas muito comuns. Eu até costumo falar assim, em plano 2020, a gente acha assim, não, isso não existe. Não existe em Fortaleza, isso não existe. Sim, existe e existe em um número muito maior, um percentual muito maior do que o que a gente imagina. E é uma situação, no caso, que frequentando, né, visitando esses bairros com maior vulnerabilidade social, se encontra com facilidade, né? Como é que vocês fazem? Qual é o critério para que essas famílias possam ser beneficiadas com essas melhorias habitacionais? Assim, tudo começa quando a gente faz um estudo sobre áreas de, assim, ocupações consolidadas. No caso, São Cristóvão, Campo Estrela, que era uma ocupação ali no Janguru Sul, que já era uma ocupação bem consolidada. Tinha uns lotes remanescentes na área de São Cristóvão, mas que ainda não tinham recebido saneamento básico, essa infraestrutura de saneamento. E no Campo Estrela era uma coisa, era muito densa, era muitas famílias, muitos barracos em torno da lagoa. A gente resolveu fazer a urbanização da lagoa e ali a gente parte para fazer uma captação de recursos. A prefeitura faz todo um estudo de áreas realmente vulneráveis, áreas que precisam desses serviços. Então a prefeitura vai lá, faz o estudo dessa área, a gente manda esse estudo para o governo federal, antigo Ministério das Cidades, né? A gente mandava para o Ministério, porque esses recursos que a gente utiliza para fazer esse programa são recursos federais, assim, normalmente 70% federais, 30% de contrapartida da prefeitura, fora nossa equipe da prefeitura que fiscaliza, faz os projetos, orçamentos. Então, assim, a gente mandava para o Ministério aprova a área, essa área recebe urbanização, recebe infraestrutura e, juntamente com isso, ela recebe melhorias habitacionais. Algumas casas da Lagoa, por exemplo, ou do próprio Vila do Mar, essas casas tiveram que ser removidas porque estavam na linha de obra, então elas tiveram que ser removidas. A gente tirou as famílias e colocou em novos equipamentos sociais, que a gente fez, novos residenciais. Outras famílias permaneceram nos locais porque não estavam na linha de obra, então a gente deixou nos locais, as famílias não queriam sair, a gente respeita isso, então as famílias permanecem e a gente faz essa melhoria. A gente faz a melhoria, assim, costumo falar, ela é a menina dos meus olhos. Porque essas casas, elas não tinham ligações para a rede de esgoto, o esgoto corria ali a céu aberto, e isso para eles era comum, era uma coisa bem comum, bem natural, era a realidade que eles tinham. Então, quando a gente faz a rede de esgoto, a gente também tem obrigação de fazer a ligação para a rede de esgoto, a ligação intradomiciliar, que a gente chama. Então, além do kit sanitário, a gente também faz essa ligação, para que eles não precisem mais ficar esgotando fossa ou mesmo jogando esgoto clandestinamente. Então, assim, tudo começa com uma captação de recursos que a gente faz junto ao Ministério, o Ministério aprovando, a Prefeitura dá o prosseguimento. Mariana, hoje, quantas áreas já foram atendidas com esse projeto e onde é que ainda está acontecendo a execução dessas melhorias? Já aconteceu. No São Cristóvão Campo Estrela foram da população. O programa desenvolvido pela lá. Prefeitura e no Vila do Mar, a gente ainda está fazendo no Vila do Mar, né? 2017. Em paralelo ao Vila do Mar, estamos iniciando o Serviluz, que vão ser 1.181 famílias. Também estamos iniciando Moura Brasil com mais 150 famílias. Aí no Moura Brasil foi realmente uma luta da comunidade. Moura Brasil é uma área de ZEIS, então essa história foi um pouco mais complicada, porque teve que passar pelo Conselho de ZEIS, Moura Brasil, para eles aprovarem. Eles aprovaram o projeto, eles aprovaram se teria ou não as melhorias, o que eles queriam nas melhorias, tanto que no Moura Brasil a gente vai fazer também uma requalificação de fachadas. Além dos kits sanitários, além dos reparos que a gente já faz normalmente, a gente vai fazer uma requalificação de fachadas, porque o grupo de ZEIS meio que exigiu, que não é uma exigência, mas a gente compreende, é uma coisa que eles queriam, uma luta deles, então eles pediram e a prefeitura resolveu que vai atender, a gente vai fazer a requalificação de fachadas lá também. São execuções de obras previstas ainda para esse segundo semestre? Sim, para esse segundo semestre. Todos, assim, Serviluz já está em andamento, Moura Brasil também em andamento. Esses recursos, eles todos foram captados em governos anteriores. O atual governo federal, né, ele até está tentando, assim, prevendo se dá uma abertura ou não, mas ainda não sinalizou, ventilou-se que daria uma abertura, mas ainda não tem nada certo. Então, o que a gente está fazendo é com recursos que a gente já havia captado em governos anteriores, então a gente já vai começar agora, vai dar prosseguimento agora. Há planejamento de outras áreas serem contempladas? Sim. Nem que seja, vamos dizer, Mariana, já visando uma próxima gestão? Sim,
sim. A gente, como eu te falei, né? A gente tem que fazer um estudo, a gente faz o estudo de área e a gente já vai deixar ali para essa gestão. A gente queria muito captar agora, mas não depende só da gente, depende também do governo federal. Eles têm que estar abertos para essa negociação, digamos assim. Então, a gente já tem outras áreas em estudo, em processo de estudo, para poder fazer a captação de recursos, mas a gente também depende o outro lado, né? Depende do governo federal também. Em relação às intervenções deste ano, a questão da pandemia e esse período de quarentena da pandemia do coronavírus, chegou a atrapalhar o calendário aí de execução? Sim, infelizmente, porque como o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, a gente faz um trabalho porta a porta. Então, por conta da pandemia, do isolamento social, nem a nossa equipe da prefeitura podia ir para a área, nem a equipe da construtora estava autorizada, porque a gente ainda não sabia como que estava. Então, a gente cumpriu realmente o isolamento social e, à medida que foi liberando, a gente foi colocando para rodar, porque a gente tem certeza assim, da importância que isso tem para as famílias. Ok, Mariana, eu vou pedir um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando mais sobre habitação aqui em Fortaleza, esse trabalho desenvolvido pela Prefeitura em relação às melhorias habitacionais. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, as melhorias habitacionais são intervenções em residências localizadas em bairros mais vulneráveis. Esse benefício promove melhoramento estrutural e permite condições saudáveis de habitabilidade a famílias em moradias precárias. O Pirambu, que faz parte do grande projeto Vila do Mar, é o que mais recebeu essa intervenção. Ao todo, mais de 1.300 residências tiveram suas estruturas melhoradas. Nós voltamos a conversar com a Mariana Salles, que é engenheira da Habitafor. Mariana, aquela área do Pirambu, né, que contempla ali o projeto Vila do Mar, é uma área, né, de grande população, né, uma quantidade de pessoas muito grande e que tinha problemas sérios relacionados às condições de moradia. Esse projeto vem completar, porque houve a urbanização, né, o projeto Vila do Mar melhorou, inclusive aqui, a gente falou no bloco anterior, aquela questão da fachada, das casas e tudo, mas esse trabalho feito na parte interna do imóvel é muito importante, né? Sim, no Pirambu, por ser uma área onde a maresia é muito forte, a gente entra em algumas casas e a gente consegue ver as ferragens dessas casas expostas, que colocam em risco, né, a vida das pessoas que estão ali, porque é uma coisa, o ferro ele vai corroendo, a maresia vai corroendo e uma hora aquilo ali pode vir a desabar. Então, no Pirambu, a gente tem um reforço, digamos assim, um pouco maior. Além dos kits sanitários, a gente também trabalha com reforço estrutural. Às vezes a pessoa, eu não estou precisando do banheiro, mas eu preciso da coberta da minha casa, eu estou precisando ver isso daqui porque essa parte está para cair. Então, a gente vai e faz esse trabalho também. O Pirambu foi onde a gente realmente conseguiu dar um boom no projeto, porque é realmente era onde tinha mais famílias para ser atendidas. É uma ocupação bastante consolidada. As pessoas que moram ali moram há mais de 50 anos, moram ali desde que foi fundado aquilo ali, elas fundaram, na verdade. Tanto que quando eu digo, pessoal, aqui, vocês sabem que era uma área de duna, eles falam, sim, era uma área de duna, doutor, isso daqui era tudo duna, a gente sabe como era, porque muitos deles começaram com barracos e aos poucos eles foram construindo da forma deles o que dava para fazer, que é as casas que eles moram até hoje. Aí, Mariana, como é que acontece a questão da definição, como é que é feito esse trabalho para a escolha da intervenção que vai ser feita na residência? Porque, como você falou agora há pouco, tem gente que precisa de um banheiro, tem gente que precisa de uma coberta nova, tem gente que está com problema na parte estrutural das paredes. Como é que é a definição de casa a casa, morador a morador, no sentido de ele apontar o que é que ele gostaria que fosse feito em termos de intervenção na casa dele? A gente trabalha junto com a equipe de social da Habitafor, então primeiro vai o pessoal do social, eles entram na comunidade, onde já tem uma poligonal pré-determinada, por essa captação de recursos que acontece anteriormente. Eles já delimitam a área, então todo mundo que está ali dentro daquela área vai ser atendido. O pessoal do social vai de porta em porta e à medida que eles vão passando, eles têm um termo lá,
termozinho de aceite e também um cadastro, que a gente chama de cadastro social, eles vão lá, fazem, para ver se a família se enquadra. A casa é própria? A casa é própria. Ok, ela pode receber. A família recebe menos de 3 salários mínimos? Sim, ela pode ser atendida. Então, assim, esses são os 2 principais critérios. Em casa alugada, a gente não pode fazer, porque, enfim, a gente parte do princípio que se eu moro na sua casa, eu já estou lhe pagando. Então, o dinheiro que eu estou lhe pagando, você tem a obrigação de fazer uma benfeitoria para mim. Então, a gente não usa esse dinheiro em casas alugadas, só em casas próprias. O social passa de porta em porta. Depois que o social passa, ele manda uma lista para a gente com as pessoas que estão aptas a receber. E nossa equipe de engenharia vai fazer novamente esse trabalho de formiguinha, de porta em porta. A gente entra de casa em casa, vê a necessidade da família, se é um banheiro, se é um reparo. A gente, enquanto técnico, consegue observar se a casa está em risco ou não de estrutural. Que isso é, assim, é a prioridade. A estrutura estando ok, vamos ver outra coisa que a pessoa pode receber, que normalmente são os kits sanitários, porque como eu te falei, a gente não tem uma ideia da quantidade de pessoas que não tem banheiro. Ou que tem um banheiro, mas é um banheiro assim, que não é um banheiro, é um vão que eles usam como banheiro. Tem um vaso sanitário normalmente de canto, eles não colocam nem ordenadamente, é um vaso sanitário de canto que não tem uma caixa de descarga, eles não têm uma pia, um lavatório, não tem chuveiro, é um balde que eles tomam um banho de cuia. Então, assim, a gente, enquanto engenharia, vai ali ver o que a família está necessitando e a gente executa. Ô, Mariana, e acontece em muitos casos, essa intervenção que precisa ser feita, o morador, ele tem que sair do imóvel quando a intervenção vai ser feita, ou normalmente dá para fazer aquela melhoria com a pessoa dentro do imóvel mesmo? A gente faz com a pessoa dentro do imóvel e, assim, sempre a gente tem uma conversa. Cada vez que a gente vai entrar em um trecho, a gente vai para uma reunião social e engenharia. O social explica a parte deles, a gente da engenharia explica a nossa, e nessa reunião a gente meio que conversa com os moradores para que eles tenham paciência. A gente sabe o quanto a obra é constrangedor, a gente sabe o transtorno que causa na nossa casa. Assim, a gente que tem uma casa que tem 2 banheiros, 3 banheiros, quando vão mexer em um, a gente já sente falta, já fica aperreado. Você imagine uma casa que só tem um, ou que às vezes nem tem. Então, assim... E não é vapt-vupt, né? Não Também é. tem um tempo para... A gente chega, a gente olha, vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Se o banho, enquanto o seu banheiro está em execução, você usa o banheiro do vizinho. Porque eles já, normalmente eles nem têm o banheiro, então... Para eles, usar o banheiro do vizinho não vai ser um problema. E eles todos se conhecem. Quando a gente pega uma poligonal, são pessoas que já moram ali há muito tempo. Então, elas já têm um laço, às vezes, muito maior até do que amizade. Às vezes, é família. Então, eles não precisam sair de casa. A gente faz obra com eles dentro de casa. E isso, assim, a participação da equipe social é importantíssima nisso, porque eles também conversam com as famílias e das próprias famílias de quererem colaborar com a gente da prefeitura, para deixarem acreditar no nosso projeto e deixar a gente entrar e executar. Mariana, há um investimento médio do que é feito, né, nesse tipo de intervenção? Há um teto, há um limite? Sim. Como é que vocês definem nesse aspecto financeiro dessa reforma que é oferecida? Quando a gente faz a captação de recursos, a gente vê quantos imóveis tem na área, né? E a média por melhoria é mais ou menos R$7.000. Às vezes a gente compensa, tipo, um banheiro só precisou de um reparo, o outro precisou ser feito todo, então a gente pega um pouquinho do que sobrou daqui, volta um pouquinho mais aqui, mas em via de regra, uma média de R$7.000. Mas que certamente é extremamente útil e é um recurso que muitas vezes essa família ela não dispõe para executar, né? Ela não dispõe, assim, são famílias que vivem... São várias pessoas, assim, porque a gente fala, uma família com menos de 3 salários mínimos. Você pensa, poxa, 3 salários mínimos dá mais de R$3.000. Só que não são 3 salários mínimos para 3 pessoas. São 3 salários mínimos, às vezes, para 10 pessoas que moram em uma casa. Então, isso não dá. São pessoas que elas têm que botar comida dentro de casa, elas têm que trabalhar. Normalmente, elas nem têm um emprego fixo. São autônomos e... Eles, assim, vivem de um bico, é uma coisa incerta. Hoje tem, amanhã não tem. Às vezes chega a ter os 3 salários mínimos, às vezes não, a grande maioria das vezes não. Eu acho que eu nunca peguei ninguém com isso tudo, não. Vamos dizer assim, né? A maioria deles é uma família bem carente, uma família bem densa e
com bem menos recurso. Ok, Mariana, vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa aqui acerca das intervenções, as melhorias habitacionais que têm sido realizadas pela Prefeitura de Fortaleza em áreas de vulnerabilidade social aqui na capital. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, as melhorias feitas pela Habitafor nas casas em regiões mais vulneráveis são construções do zero, né? Ou reparos residenciais, principalmente em banheiros para a instalação de kits sanitários. As famílias beneficiadas passam a ter acesso à rede de saneamento básico daquela região. Locais como Campo Estrela e São Cristóvão, no Grande Janguru-Sul, também foram beneficiados com quase 500 melhorias. Nós voltamos a conversar com a Mariana Salles, que é engenheira da Habitafor. Mariana, como a gente abordou em outros blocos, essa questão da construção ou melhoria do banheiro é uma das intervenções, às vezes, mais solicitadas nessas regiões de vulnerabilidade social. Uma construção de um banheiro ou então a reforma dele faz uma diferença enorme para quem mora nessas regiões, né? Sim, e como faz? Assim, eu tenho alguns casos que são casos extremamente marcantes, casos que eu digo vão ficar marcados para sempre na minha vida e no meu coração. A gente, no São Cristóvão, tem uma menina, ela era uma adolescente especial, ela fazia acompanhamento no SARA, e quando eu cheguei na casa, aí ela falou, tia, no tempo dela, com a dificuldade dela, ela disse, tia, eu queria muito um banheiro que eu pudesse tomar banho só. Eu, calma, vamos lá. Falei, fui atrás, eu digo, não, vamos fazer. Peguei um projeto especial para ela, eu acho que o projeto da gente, projeto piloto de banheiro adaptado, foi o dela. Tudo que você precisasse ter no banheiro adaptado, a gente fez no banheiro dela. E, assim, a felicidade dela foi uma coisa, assim, que tocou o coração de, eu acho que todo mundo que participou, quem participou da obra, quem escutou a história. No dia da entrega, assim, não foi a entrega do banheiro, no dia da entrega da urbanização, ela disse que ela tinha outro sonho, que era falar com o prefeito, porque ela queria agradecer ao prefeito. Então, no dia da entrega da urbanização, eu falei com o prefeito e ele super solicitamente falou, não, eu vou lá, eu quero ver como ficou. Quando ele foi lá, ela ficou tão feliz, era uma coisa assim, ela transbordava de felicidade e ele, por sua vez, também, por ter conseguido realizar o sonho daquela menina. Tem uma outra história no Vila do Mar, uma senhora de 78 anos, nunca tinha possuído um banheiro na vida. O banheiro dela tinha o fundo da casa dela, que era no chão batido, não era nem de cimento, era terra, um buraco no chão, com umas madeiras por cima, um balde aqui do lado com água, e quando eu entrei, e um monte de lona, só lona. Aí quando eu entrei, eu falei, onde é o banheiro? Porque eu não sabia ainda que não tinha onde é o banheiro. Ela aqui. Aí eu disse, esse é o banheiro da senhora? Ela é. Aí eu disse, calma, a gente vai dar um jeito nisso. Aí ela disse, minha filha, eu não acredito que eu vou poder tomar banho de chuveiro. Uma senhora de 78 anos, ela pegou e falou, ela disse, Uma vida já uma vida inteira, né? Aí eu falando, não, vai dar certo. Aí ela, não, eu queria muito isso antes de eu morrer, eu queria antes de eu morrer, porque ela achava que ia demorar. Coisa de uma semana, a gente entrou na casa dela, a construtora passou o projeto, orçamento, a gente deu o aval ok, a construtora começou a fazer. Em 7 dias ela estava com o banheiro dela pronto, também adaptado, porque ela já era uma senhora de idade, então já tinha as barras de apoio, porque a gente, a partir de 65 anos, se tiver alguém com 65 anos na casa e que vai utilizar aquele banheiro, a gente já tem esse cuidado de pôr barra de apoio, porque a gente sabe que uma queda para um idoso em um banheiro é uma coisa que pode ser fatal. Então a gente deixou o banheiro dela também com as barras de apoio, com tudo. Quando eu fui lá para fiscalizar, para ver como ficou, ela chorava me abraçando, ela dizia, eu não acredito, isso é um sonho realizado. Por isso que eu digo, além de saúde, é dignidade. Porque uma pessoa dessa, uma pessoa de 78 anos, o sonho dela era tomar banho em chuveiro. É uma coisa assim que vai além do que a gente imagina. Assim, você hoje, quem não conhece a realidade da área, a pessoa fica sem acreditar nas histórias, mas como essas duas, a gente tem várias outras histórias para contar. E esse é o grande desafio do poder público, que é fazer chegar, né? Sim. Fazer chegar a questão da melhoria. Um ponto que eu considerei bastante importante, você falou em outro bloco, é que essa comunidade que é beneficiada com essas melhorias habitacionais
não só é feita essa melhoria no imóvel, como também esse imóvel passa a ter também a questão da ligação com a rede de esgoto, ou seja, há uma melhoria também da área, que isso é fundamental para que haja uma sustentabilidade, vamos dizer, daquela intervenção que foi feita na residência, né? Sim, assim, como eu te falei, né? A gente tem que fazer a rede de esgoto, tem que fazer o saneamento, e a gente faz essa ligação pela preocupação com a saúde, com a manutenção da obra, porque não adianta nada a gente fazer uma obra de urbanização, deixar aqui tudo lindo e maravilhoso, e de repente as pessoas estarem jogando o esgoto para fora, e isso vai fazer soltar calçamento, vai fazer soltar calçada, enfim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, se a gente não fizer, de tanto esgoto a céu aberto, de tanta água que vai rolar por ali, vai acabar danificando a obra. Então, a gente tem essa preocupação não só com a obra, mas com a saúde das pessoas. Porque a gente sabe que a falta de um saneamento básico, a falta de uma ligação intradomiciliar, ela aumenta muito mais casos de dengue, casos de outras doenças, assim, doenças que são até menos graves do que a dengue, o próprio bicho de pé, frieira, essas coisas que a gente é acostumado a ver onde não tem saneamento. A gente sabe o quanto isso também é importante para a família. Por isso que eu falo, é salubridade e dignidade. Além da habitabilidade, salubridade e dignidade. E quando você oferece essa questão de saneamento, né, você acaba evitando que, por exemplo, aquela comunidade ela adoeça mais, Sim. precise da rede de saúde, né? É um cuidado diário que vai evitar outros problemas que vão gerar custos, claro, para o poder público. Né? Sim, as pessoas, quando a gente fala assim, que nas melhorias está incluso o revestimento cerâmico das paredes, alguns moradores até falam assim, até o revestimento, sim, até o revestimento, porque muitas pessoas não sabem, mas o revestimento, a falta do revestimento faz a parede mofar, a parede mofando, isso traz problema respiratório para quem está ali naquela casa, quem habita aquele lugar. Então, sim, o revestimento também faz parte da questão de dignidade, de salubridade, porque quem não quis ter um banheiro bonitinho, né? Teve uma senhora que a gente fez e que ela ficou, não, eu não quero mais morar na minha casa, não, eu agora quero morar no meu banheiro, eu vou dormir no meu banheiro, porque o banheiro, ela disse que ficou maravilhoso, então ela queria ficar no banheiro o tempo todo. Ela ficava brincando com a gente o tempo inteiro, dizendo que não queria sair de lá. Ô Mariana, além do Pirambu, que a gente falou no outro bloco, que é uma área populacional bastante extensa, o Grande Janguruçu também recebeu essas intervenções. Janguruçu também é uma área de muita vulnerabilidade social, né? Sim, tanto vulnerabilidade social quanto famílias que já estavam ali há muito tempo, eram ocupações consolidadas, então a gente viu que precisava fazer alguma coisa pelo aquele povo. Por isso que foi feito o estudo para aquela área, porque a gente sabia que lá também precisava. Na verdade, o Janguruçu, ele foi feito... A gente começou com Vila do Mar, que era uma área bem maior, e a gente viu que tinha o resto, a parte lá dos lotes remanescentes do São Cristóvão. De que adiantava estar as casas direitinhas, mas não ter o resto, não ter a infraestrutura, não ter a urbanização. Então, a gente, não, vamos dar continuidade aqui. E a gente também pegou uma área bem boa lá no São Cristóvão, no Campo Estrela, né? Pegou as duas áreas, tanto de um lado quanto do outro, da perimetral. A gente atendeu as duas áreas e as pessoas ficaram, assim, extremamente felizes. Tanto que o povo fala, deve ser difícil você andar, você convencer as pessoas. Às vezes, até no começo, porque eles não acreditam que vai acontecer. Quando eles veem que está acontecendo, e isso é rápido, porque o social passa logo em seguida, coisa de uma semana depois, a gente da engenharia já está indo e uma semana depois já libera para fazer a melhoria. Então, quando eles veem que em menos de um mês se deu o processo todo, eles já ficam mais receptivos, eles já sabem que vai acontecer. Então, eles já deixam a gente entrar, deixam a gente fazer. Alguns chegam e falam, não vai ter na minha casa? Por que não vai ter na minha casa? A gente tem que explicar, casa alugada não pode fazer, que é só onde está aquela poligonal, delimitada, mas eles ultimamente estão sendo bem receptivos. Ô Mariana, a gente sabe que essas ações de melhorias habitacionais é uma política pública da prefeitura, mas é necessário também que as comunidades se mobilizem para que lutar para que sua área seja contemplada. Como fazer isso? Existem mecanismos? A gente tem aí
o caso, por exemplo, dos agentes de cidadania. Qual é o caminho que as comunidades devem buscar para realmente serem contempladas no futuro? Em 2014 ou 2015, já na gestão do prefeito Roberto Cláudio, foi criado um sistema de cadastro único de habitação. Nesse sistema, a família chegava nas regionais, ainda pode fazer isso até hoje, chega nas regionais e ela fala se ela tem interesse em uma nova unidade habitacional, que seria o programa Minha Casa Minha Vida, se ela teria interesse em regularização fundiária, que é o papel da casa, ou melhoria habitacional, que é o que a gente faz, né? Então, como eles tinham esses 3 eixos para resolver. Dependendo do número de pessoas de uma localidade, isso foi uma coisa assim, também uma tirada ótima do prefeito de fazer esse sistema, porque facilita o nosso estudo. Quando a gente vê que uma determinada área tem muito pedido, a gente, vamos ver o resto, vamos ver aqui urbanização, vamos ver ligação interdomiciliar, vamos ver tudo para essa comunidade. Então, quanto mais as pessoas se cadastrarem nas regionais para pedir melhoria habitacional, mais fácil é para a gente fazer essa triagem para captação de recursos. O papel do agente de cidadania e controle social, que tem aquele contato, mora ali naquela região e faz exatamente essa intermediação entre comunidade e poder público, também é um papel importante aí Sim. nesse sentido, né? Para Sim. mostrar essa demanda relacionada à habitação, né? Sim, inclusive assim, eles que orientam as famílias, às vezes eles, mas na família não tem condição de ir até um regional, então eles já levam a gente tem um cadastro físico também, então eles levam esse cadastro para as regionais para colocar no sistema para facilitar a nossa triagem. Eles são de extrema importância, até para conversar também com os moradores, para conversar sobre a nossa entrada. Quando eles sabem que a gente vai chegar, eles também conversam dizendo que vai acontecer, quando que vai acontecer. Isso é bem importante também. Só para a gente recapitular aqui, áreas que já foram atendidas, aí tivemos aí o caso do Pirambu, né, o São Cristóvão aí, de Angra do Sul, que é ali juntinho. Que outras áreas aí já foram contempladas e quais deverão ser as próximas aí a receberem esse tipo de benefício? Vão receber agora Serviluz e Moura Brasil, as 2 comunidades que já estão recebendo, né? O Serviluz já começou, a gente desde que voltou, já começou o trabalho, desde que voltou da pandemia. Estão em intervenção? Sim, já estão, assim, está em fase de cadastro social e a engenharia já começou a passar. Nas casas que já teve cadastro social, a engenharia já começou. Ainda não está tendo intervenção física da construtora, mas eles devem estar entrando até segunda-feira. E no São Cristóvão, ou melhor, no Moura Brasil, eles já começaram o cadastro social para a gente da engenharia também entrar, que é o mais recente. Mariana, só para a gente finalizar, só reforçar aí os canais aí de comunicação aí da Habitafor, como é que comunidades podem se mobilizar, podem entrar em contato, se informar um pouco mais sobre o programa, comunidades que não foram contempladas ainda, pelo menos para entenderem como é que funciona esse projeto, como é que elas podem tentar se viabilizar para o futuro. Diga aí, por favor, aí, quais são os canais aí da Habitafor para esse sentido, para esse projeto. Podem ligar tanto para a ouvidoria da Habitafor quanto para a recepção ou até a própria engenharia, que a gente vai dar as orientações, né? E também nas regionais. As regionais, para não ficar tudo centralizado na Habitafor, as regionais continuam recebendo esses cadastros e elas repassam, porque é um sistema único, elas repassam para a gente da Habitafor. Mas quem quiser, 3488-3374, 3488-3375, que é o da engenharia, 3105-1016 social. Eles podem estar ligando para qualquer um desses números que a gente vai explicar como que se dá e eles, assim, vão, se Deus quiser, serão atendidos, né? As regionais são até mais interessantes porque ficam mais próximas das comunidades, né? Por isso que a gente resolveu fazer, para elas não terem que se deslocar até a Habitafor, porque alguns deles acham que só chegando na Habitafor já vai ser atendido. E a gente não pode, isso é importante que as pessoas entendam, a gente não pode fazer que você chegar lá hoje pedindo só para a sua casa, eu não tenho como te atender. Porque a gente não tem como ficar fazendo em áreas pulverizadas. A gente tem que fazer realmente uma área, tem que ver uma área de intervenção onde um número considerável de pessoas seja atendido para a gente poder executar esse serviço. A gente não tem condição de fazer um hoje no Pirambu, um no Bom Jardim, um na Messejana, assim, em vários lugares diferentes no mesmo dia. A gente não vai ter como atender. Então, as comunidades têm que se mobilizar e elas têm que juntas
buscar pelo serviço para que a gente junto possa lutar pela captação dos recursos. Mariana, obrigado pela presença aqui na TV Terra do Sol e parabéns aí por esse trabalho tão bacana, porque levar realmente dignidade para comunidades carentes sempre dá uma satisfação. Foi muito bom ver você aí contando com tanta emoção aí, como é levar, às vezes, uma intervenção que é simples, né, para a maioria das pessoas, mas que o resultado social naquela comunidade faz toda a diferença e vai fazer realmente toda a diferença, dando uma qualidade de vida muito melhor. Sim, eles até assim, depois da intervenção, eles acabam melhorando outra coisa de casa. O dinheiro que eles poderiam estar juntando para fazer uma coisa no banheiro, eles fazem, pintam uma sala, fazem alguma bobagemzinha assim, e pra gente isso é sem tamanho, é o sentimento de pertencimento, assim, isso agora é meu e eu dou valor ao que eu recebi. Maravilha, então. Um grande abraço aí, obrigado pela presença. Obrigada. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua aqui com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Eu volto já já.